Tudo bem, galera do nono ano? Hoje eu estou passando aqui para deixar com vocês aí um vídeo analisando algumas interpretações e questões de função quadrática, ok? Espero que esse vídeo aí ajude vocês na compreensão dessa matéria, no qual muitos acham difícil. E a primeira questão que eu quero estar analisando com vocês, a pedido da minha queridíssima aluna Debinha, é essa aí. Nós vamos analisar essa questão e com ela nós vamos extrair informações preciosas para o nosso conhecimento. Então está lá assim, ó. Considere a função. Aqui está uma função quadrática, que é o nome que a gente se dá para uma função do segundo grau. Então, considere a função definida por y igual a 3x2 menos 2x menos 1 para x e y reais. Aí a primeira pergunta é: essa função é afim ou é quadrática? Então, basta ter um pouquinho de conhecimento para a gente perceber que essa é uma função quadrática, porque o x está elevado ao quadrado, né? Então, essa aqui é uma função quadrática, ok? Para ser uma função afim, ela teria que ser, por exemplo, a gente poderia colocar assim, ó, y é igual a ax mais b, né? Isso aqui se representa uma função afim. Exemplo, 2x, sei lá, mais 3. Exemplo de uma função afim. A função quadrática ela já é elevado ao quadrado, ok? Aí vem a pergunta número 2. Pergunta número 2 está falando assim: qual é o gráfico? O gráfico de uma função afim é uma reta. O gráfico de uma função quadrática é uma parábola. Então está perguntando como é o gráfico. É uma parábola, ok? Vou tomar um pouquinho d'água. Esse gráfico intersecta no eixo X? Se sim, quais são os pontos? Primeira coisa, o que significa essa palavra intersectar? É cortar. Esse gráfico corta no eixo X? Ele está querendo saber o seguinte: esse gráfico tem raízes? Se você calcular o delta e achar as raízes, você vai encontrar que uma raiz vai valer 1 e a outra raiz vai valer, por exemplo, menos 1/3. Então, agora vamos ler a letra C de novo. Esse gráfico intersecta no eixo X? Sim. Por quê? Porque esse gráfico tem duas raízes, porque o delta é maior que zero. Se sim, quais pontos? Acabei de mostrar para você. Quando x é igual a 1 e quando x é igual a menos 1/3, o gráfico vai intersectar. Nós vamos mostrar daqui a pouco. Ele intersecta no eixo Y? Se sim, em quais pontos? O gráfico intersecta no eixo Y? Sim. O gráfico sempre vai cortar quando o x for zero e vai ser no C. O C aqui é menos 1. Ok? Então, aí vai ser 0 e menos 1. Tá? Ou seja, aonde que o gráfico de uma parábola intersecta, que é a mesma coisa que cortar o eixo Y, no ponto C. E ali a gente sabe que o A é 3, o B é menos 2 e o C é menos 1. Tá claro, pessoal? Aí, tá lá assim, ó. O ponto menos 1 e 4 pertence ao gráfico? Essa é uma questão interessante. Quando ele fala se o ponto menos 1 e 4 pertence ao gráfico, o que ele quer que você responda com essa pergunta? O que significa pertencer? Tá? Pertencer no contexto aqui da matemática, porque tudo depende do contexto, né? No contexto da matemática é o seguinte: no lugar do y, a gente vai colocar 4. Tá vendo? No lugar do x, a gente vai colocar menos 1. E a gente vai ver
se os dois lados da igualdade vão ser o quê? Verdadeiros. A gente vai ver se o primeiro membro é igual ao segundo membro. Se for, pertence. Se não for, não pertence. Entendeu? Então tá lá assim, 4 é igual a 3 vezes menos 1 ao quadrado, menos 2 que multiplica menos 1. Menos 1. Então, a gente pode fazer assim, ou a gente também pode fazer de uma maneira muito simples. Talvez ainda fica mais fácil. A gente pode colocar o menos 1 no lugar do x, né? E para não ficar toda hora escrevendo aqui 4, a gente pode fazer o seguinte, a gente coloca aqui no lugar do x o menos 1. Se a resposta der 4, pertence. Se não der, não pertence. Então vai ficar aqui, ó. Y é igual a menos 1 ao quadrado é 1. 1 vezes 3, 3. Menos vezes menos, mais. 2 vezes 1, 2. Pronto. Então, vai ficar 3 mais 2, 5. 5 menos 1, 4. Opa! Vamos pensar. Quando eu coloquei no lugar do x o valor menos 1, a resposta deu 4. Então, qual é a conclusão que eu chego? Que o ponto menos 1 e 4 pertence ao gráfico. Porque quando eu substituir, a igualdade, né, ela não foi falsa, entendeu? A igualdade, ela se manteve verdadeira, a gente não teve nenhum problema. E na letra F está lá assim, qual é o vértice da parábola? Pessoal, para a gente calcular o vértice, a gente tem que lembrar como calcula o vértice. Como é que a gente calcula o vértice? Está aqui, ó. O vértice da parábola está lá assim, menos b sobre 2a. Tá vendo? E o y do vértice? Menos delta sobre 2a, sobre 4a. Então, vamos calcular aqui o x do vértice. O x do vértice, aí a fórmula está aqui embaixo, menos b sobre 2a. Aí, deixa eu apagar aqui. Agora eu vou apenas pegar aqui, ó. É 3x2 menos 2x menos 1. O b é menos 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui menos, vou colocar aqui pronto. A fórmula é menos b. Então, esse menos aqui é esse. O menos 2 é o do b. Aí, agora, sobre 2a. Então, eu vou fazer 2 vezes 3. Então, eu vou colocar aqui 2 vezes 3. Então, o x do vértice vai ser igual ao menos, troca o sinal. 2 vezes 3, 6. Sempre que dá, tem que simplificar. A resposta 2/3. Tá claro? Aí, ele está perguntando assim, o y do vértice. O y do vértice, a gente tem que substituir na fórmula, que é menos delta sobre 4a. A gente sabe que o a vale 3. Então, vai ser 4 vezes 3. Aí, você pergunta para mim, aí o delta. Então, você tem que lembrar que o delta é o quê? P2 menos 4ac. Então, o delta é igual. No lugar do b, a gente vai colocar menos 2. Então, vai ficar menos 2 elevado ao quadrado. Menos 4, que multiplica o a, que é 3, que multiplica o c, que é menos 1. Então, o delta que a gente está procurando, menos 2 elevado a 2 é 4. Menos vezes mais, menos vezes menos, mais 4 vezes 3, 12. Então, o delta que a gente está procurando é 16. Pronto. Então, no lugar do delta, eu vou colocar 16, mas aqui tem um menos. Então, a resposta vai ser menos 16. Então, o y do vértice vai ser menos 16 sobre 12. Sempre que dá, tem que simplificar. Vai ficar, divide por 4, vai dar 4. Divide por 4, vai dar 3. Ou seja, o y do vértice é menos 4/3 e o x do vértice é 2/3. Vamos voltar? Respondemos todas as perguntas? Respondemos. A função é quadrática. Qual é o gráfico? O gráfico é uma parábola. Aqui, deixa eu apagar aqui. Está perguntando, intersecta no eixo x? Sim, porque intersecta nas raízes. Porque o delta é maior que zero, tem duas raízes. Quais são os pontos? 1 e menos 1/3. Intersecta no eixo y? Sim, intersecta no c. Quais são os pontos? O ponto aqui vai ser, como eu já tinha falado, o x vai valer 0 e o c vai valer menos 1. Né? Então, o c, na verdade, é 0 e menos 1. Qual é o vértice da parábola? O vértice da parábola a gente já calculou. O vértice está aqui, ó. É o x do vértice e o y do vértice. Calculamos
respondemos a questão. Tranquilo? Gostou? Deixa um joinha, comentário. Vamos aqui analisar aqui mais uma questão. Presta atenção. Considere a função x2 menos 6x mais 5 para x e y reais. Construa uma tabela, calcule os valores de x nessa função para os valores inteiros de x de menos 1 a 7. E a letra B está falando, construa o gráfico da função. Gente, não precisa da gente construir uma tabela. A gente pode construir o gráfico sem usar a tabela. Se a gente for usar aqui, como que a gente faz para construir o gráfico sem usar a tabela? A gente pode, por exemplo, fazer algo simples. Tirar o delta, achar as raízes. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Vamos tirar o delta. O delta ali vai ficar menos 6 elevado a 2. Ali está lá assim, menos 4, multiplica 1, multiplica o C, ok? Porque o C ele vale 5. Então, delta vai ser igual a 36 menos 20. Então, delta é igual a 16. Beleza? Então, se a gente for calcular as raízes, que eu não vou fazer aí, eu vou deixar para vocês, vocês vão encontrar que uma raiz vai valer 1, que a outra raiz vai valer 5. Pronto. Quais são? O que a gente precisa para construir um gráfico? Você vai calcular o delta. Se o delta for positivo, você vai ter duas raízes diferentes. Se o delta for igual a 0, você vai ter uma raiz. Se o delta for negativo, você não vai ter raiz real. Lembra que você está trabalhando no conjunto dos números reais. Depois que você calculou o delta e encontrou as raízes, se tiver, você vai fazer o seguinte. Você vai encontrar o x e o y do vértice. Entendeu? Então, essa é a dica que eu te dou. Você já sabe também que o C vale 5. Nós vamos usar ele. Então, vamos calcular aqui o x do vértice. Vou até trocar de cor aqui. Isso tudo para facilitar para vocês. O x do vértice é menos b sobre 2a. Então, vai ficar menos b. Então, vai ficar menos. Aí, aqui você vai colocar aqui o menos 6. Fechou. Sobre 2a. Só que o a volta aqui. Quanto que vale o a? O a vale 1. Então, o x do vértice vai valer 6 sobre 2. Vai valer quanto? 3. Então, esse é o x do vértice. Só que tem que calcular o quê? O y do vértice, que é o quê? Olha lá, ó, menos delta sobre 4a. Quanto que deu o delta? O delta deu 16. Então, vai ficar... A gente sabe que o a vale 1. Então, vai ser 4 vezes 1. Então, o y do vértice vai ser menos 16 dividido por 4. Então, vai ficar menos 4. Então, quanto que vale o y do vértice? Menos 4. Quanto que vale o x do vértice? 3. Ok? Ele está falando, construa o gráfico dessa função. Para a gente construir o gráfico dessa função, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Aqui nós vamos traçar aqui o eixo y, o eixo x, perdão. Aqui a gente vai traçar aqui o eixo y na vertical. Então aqui é o y, aqui é o x. Agora vamos lá. Eu vou primeiro marcar as raízes. Quais são as raízes? 1 e 5. Vou até trocar de cor aqui para ficar fácil para vocês. Então, as raízes é o quê? 1 e 5. Então, vamos pegar que cada espaço aqui é a distância de 1. Então, uma raiz aqui vai ser 1. Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu já marquei as raízes. Eu vou olhar no gráfico, quanto que vale o C? O C vale 5. Se o C vale 5, eu vou lá no eixo Y e vou marcar o 5. Tá? Perdão aqui. Então, eu vou lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, tá aqui. Ó. A concavidade, a parábola, ela sempre passa no C. Sempre. Então, você pega o C e coloca no eixo Y. O C, sempre você coloca no eixo Y. Só isso. Beleza? Aí a gente vai lá para o x do vértice. O x do vértice deu 3. E o y do vértice deu menos 4. Então, vou colocar aqui. Ó. O x do vértice é 3. E o y do vértice é menos 4. Então, se o x do vértice é 3, presta atenção. Então, você vai pegar aqui, ó. Aqui é o 1, aqui
aqui é o 2, aqui é o 3. E o y do vértice é menos 4. Aqui, ó, aqui está o menos 1. Aqui está o menos 3. Tá vendo? Aqui está o menos 4. Então, você vai ligar aqui, ó. Pronto. Esse é o vértice. Esse é o ponto mais baixo da parábola. Você está ligando aqui, ó, o y do vértice com o x do vértice. Pronto. Agora eu vou até trocar de cor aqui. O que a gente faz quando a gente mexe com uma questão dessa? A gente tem que olhar o A. O A, quando o A nosso aqui vale 1. Se o A for positivo, você sabe que a concavidade é para cima. Se o A for negativo, você sabe que a concavidade é para baixo. O nosso A é positivo. Logo, a concavidade é para cima. Então, olha como é que vai ficar aqui a expressão da nossa parábola. Então, o nosso gráfico está aqui, ó. Passa pelo C, tá vendo? Passa pelas raízes. E esse ponto aqui, ó, é o vértice. Aqui é o 3. Tá vendo? Que é o x do vértice. E aqui é o menos 4, que é o y do vértice. Israel, sabe, eu achava que a parábola, né, ela passava no x e no y do vértice. Nem sempre. Às vezes vai acontecer da parábola passar ou no x do vértice ou no y do vértice. Mas nem sempre isso acontece. Entendeu? Nesse caso, a parábola, ela não está passando em cima do 3 e nem em cima do 4, do menos 4. Porque tem aluno que acha que a parábola tinha que passar em cima do 3 ou em cima do menos 4. Pode acontecer? Pode. Mas nem sempre isso vai acontecer. O que sempre vai acontecer? Sempre passa no C e sempre passa nas raízes, se tiver. Isso sempre. Agora, nem sempre ela vai passar em cima do x do vértice e do y do vértice. Pode ser que sim, pode ser que não. Tranquilo? Aí agora vamos ler a pergunta. Então, a letra B foi feita. Construa o gráfico da função. Construímos. Sal, por que você não fez usando tabela? Porque, na minha opinião, não precisa usar tabela para construir um gráfico desse jeito. Basta a gente saber, como eu falei, as raízes, o vértice e o C. Vou repetir de novo. As raízes, se tiver, o vértice, que sempre tem, e o C, que sempre tem. Com isso, a gente consegue construir qualquer gráfico. Tranquilo? Aí está lá assim, qual é o eixo de simetria deste gráfico? Presta atenção nessa pergunta. O eixo de simetria desse gráfico sempre é o x do vértice. Tá? Então, o eixo de simetria é o x do vértice, é o 3. O que significa eixo de simetria? Quando, vou até pegar aqui uma cor aqui, sei lá, vou pegar aqui o preto. O eixo de simetria é o eixo que vai dividir a parábola no meio certinho. Então, se eu pegar aqui uma reta, tá vendo aqui, ó, ela tá subindo, tá vendo? Então, o eixo de simetria é a reta que divide a parábola no meio certinho. E essa reta sempre passa no x do vértice. Beleza? Tá lá assim, ó. Qual é o valor de x? Para qual valor de x o valor de y é mínimo ou o menor possível? Presta atenção na pergunta. Para qual valor de x o valor de y é mínimo? Analise o gráfico. O menor valor que o y vai ter é menos 4. Porque a parábola não desce mais que menos 4. Entendeu? E esse menos 4 só acontece quando o x do vértice é 3. Entendeu? Então, o menor valor que o y vai ter, que é menos 4, só acontece quando o x é 3. Então, vamos ler a pergunta? Para qual valor de x o valor de y é mínimo? Então, para qual valor? 3. Para o valor 3, o y será menos 4. Por exemplo, se você pegar aqui o valor 4, aí você vai ver que não vai dar por exemplo, seria aqui, ó. E esse valor aqui, se você projetar aqui, provavelmente seria menos 3. Ou seja, o y tem um valor ainda menor que menos 3, que é menos 4.
Entendeu? Quais são os zeros dessa função? Você sabe que os zeros da função nada mais é do que um sinônimo de falar assim. Quais são as raízes? Nós sabemos que as raízes aqui vai ser o 1 e vai ser o 5. Então, os zeros da função, o que significa isso? Vamos finalizar aqui essa parte para eu deixar vocês irem embora. Assista o vídeo outras vezes para fazer sentido. Quais são os zeros dessa função? Quais são os números que eu coloco no lugar de x que o y é zero? Então, se você colocar o 1, o y vai dar 0. E se você colocar o 5, o y vai dar 0. Isso significa, quais são os números que zera a função? Quais são os números que eu coloco no lugar do x e que vai dar 0? O y, o 1 e o 5, que são as raízes. Beleza, pessoal? Gente, então eu fico por aqui. Espero que esse vídeo ajude vocês, ok? Um grande abraço. Se você gostou, deixe seu joinha, comentário. Falou! Fiquem com Deus.